Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o teorema da energia cinética e de forças conservativas. Até agora vimos o conceito de trabalho e também energia cinética e energia potencial. Mas como é que estes dois conceitos se relacionam entre si? Bom, temos o teorema da energia cinética que nos diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Que no fundo o que depois vai contar é só a variação das velocidades. Quanto a unidades, nós já falámos de todas estas grandezas, o trabalho mede-se em joules, tal como a energia cinética. Para aplicarmos diretamente a fórmula, temos aqui um exercício, vou passar então a ler. Na figura pode ver um corpo de massa m que parte do repouso da posição A e que se move ao longo de um plano inclinado até atingir a posição B. Indica a opção completa corretamente a seguinte frase. A soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo pode ser calculado pela expressão, e agora temos que escolher a expressão correta. Então, nós sabemos que, anteriormente já vimos que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. A variação da energia cinética, neste caso, como parte da posição A em repouso, ou seja, a velocidade em A é igual a zero, e a velocidade em B, pronto, é a velocidade em B. A nossa variação da energia cinética vai ser igual então a 1 meio de m e o V final, ou seja, VB ao quadrado, menos 1 meio de m VA, que é 0 ao quadrado. Ou seja, este corta e vamos obter então apenas 1 meio de m V de B ao quadrado. Obtemos assim então a opção A. Ok. Forças conservativas. O que é uma força conservativa? Uma força conservativa é uma força que realiza trabalho sempre igual a zero num trajeto fechado, ou seja, numa trajetória fechada. Um caso muito importante de uma força conservativa é o peso. Vamos então ver que o peso é uma força conservativa. Então, o que é que significa ser uma força conservativa? Significa que o trabalho do peso na subida mais o trabalho do peso na descida é igual a zero, como temos aqui escrito. Vamos então verificar isso. Vamos calcular o trabalho do peso na subida. O trabalho do peso na subida vai ser igual a peso vezes o deslocamento. Podemos considerar que este deslocamento vai ser a altura h, vezes h, vezes o peso. É uma força que aponta sempre para baixo, neste caso aponta neste sentido, ou seja, faz um ângulo de 180 graus com deslocamento, portanto vamos ter o cosseno de 180. Portanto, o trabalho do peso na subida é igual a menos peso vezes h. O trabalho do peso na descida vai ser igual a quanto? Vai ser igual na mesma ao peso vezes o deslocamento, porque o deslocamento é o mesmo, vezes o cosseno entre o peso, o cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. Neste caso, vai ser igual a zero. Portanto, temos o cosseno de zero. Portanto, o trabalho do peso na descida é igual a peso vezes h vezes 1. Ou seja, peso vezes h. Verifica-se então que se nós somarmos o trabalho do peso na subida com o trabalho do peso na descida, vamos obter zero, como tínhamos visto anteriormente. Vamos ainda falar de forças também não conservativas, um bocadinho mais para a frente, e alguns exemplos são a resistência do ar e o atrito, em que não podemos igualá-las da mesma forma que igualamos o peso. Outra propriedade das forças conservativas é que só depende da posição inicial e da posição final. Para isso temos aqui este exemplo, em que vamos ter as posições A, B e C, sendo que o nosso corpo vai de A a B e depois de B a C, sendo B então uma posição intermédia. Isso é importante, é o que vamos provar que não importa para o cálculo do trabalho do peso. Então, se nós calcularmos o trabalho do peso de A a B, vamos ter que será igual então ao peso vezes o deslocamento é h neste caso, vezes o cosseno do ângulo entre o peso e a direção do movimento, que mais uma vez é zero, porque o peso terá esta direção. Obtemos então que o trabalho de A a B é igual ao peso vezes a altura.
O trabalho de B a C, do peso neste caso, o trabalho de B a C do peso vai ser igual ao peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Como o peso é uma força que aponta para baixo e o deslocamento, neste caso, é neste sentido, vamos ter um ângulo de 0 graus. O nosso cosseno é igual a 0, o que faz com que o trabalho de B a C do peso seja também igual a 0. Nós sabemos que o trabalho de A a C vai ser igual ao trabalho de A a B mais B a C, e uma vez que o trabalho de B a C é igual a 0, será então apenas igual ao trabalho de A a B. Ou seja, o trabalho de A a B vai ser igual ao trabalho de A a C. Ou seja, a posição B não importa, poderíamos só ter calculado o trabalho de A a C e iria ser o mesmo. Ou seja, só depende mesmo da posição inicial e da posição final. Agora podemos olhar para o trabalho do peso com um bocadinho mais de detalhe. Como já deve ter dado para perceber no exemplo anterior, o trabalho do peso é igual ao simétrico da variação da energia potencial. Mas também podemos provar isso calculando o trabalho do peso e a variação da energia potencial e ver como é que elas se relacionam. Portanto, é isso que vamos fazer. Então, a variação da energia potencial gravítica é igual à energia potencial em B menos a energia potencial em A. Energia potencial em B menos a energia potencial em A. Se nós considerarmos este sistema de eixos, a altura em B vai ser igual a 0 e a altura em A vai ser igual a H. Portanto, a variação da energia potencial gravítica vai ser igual a menos m da bola vezes a altura H vezes G. Porque a energia potencial em B vai ser igual a 0. Quanto ao trabalho do peso, o trabalho do peso neste caso será igual à massa vezes G, ou seja, ao peso, vezes o deslocamento, que é igual a H vezes o cosseno do ângulo entre a direção da força e do movimento. Como o peso é uma força que aponta sempre para baixo, vamos ter igual a vezes ao cosseno de 0. Portanto, vamos ter que o trabalho do peso vai ser igual a mgh. Conseguimos então provar que a variação da energia cinética é igual ao trabalho do peso, que vai ser muito útil para resolvermos exercícios de forma um bocadinho mais prática. Então agora vamos ver um exercício para aplicar o que aprendemos. Considere dois carrinhos, A e B, de massas iguais, a subirem com movimento retilíneo uniforme duas rampas com a mesma altura H, tal como mostra a figura. Sabe-se que o deslocamento do carrinho B, ou seja, o deslocamento de B, é 2 vezes o deslocamento de A. Em qual dos carrinhos o trabalho realizado pelo peso é maior? Ok, também sabemos que a massa de A é igual à massa de B. Como já tínhamos visto anteriormente, o peso é uma força conservativa, ou seja, só depende da posição inicial e da posição final. E como A e B movem-se a mesma quantidade de altura, ou seja, vão acabar à mesma altura e começam da mesma altura, se calhar o trabalho do peso, neste caso, vai ser o mesmo. Mas podemos calcular isso, ou seja, o trabalho do peso em A vai ser igual a menos a variação da energia potencial gravítica. No caso de A, a energia potencial gravítica vai ser a final, ou seja, mgh, podemos só então representar por M, mgh menos a inicial, que é 0. E tudo isto, podemos o simétrico disto, ou seja, o trabalho do peso em A é igual a menos mgh. Quanto ao trabalho do peso em B, vai ser a mesma coisa, já dá para perceber isso. Porque eles sobem à mesma altura, ou seja, é menos mgh. O trabalho do peso em B é também igual a menos mh, que é igual ao trabalho do peso em A. Isto é o 10.1. No 10.2, seleciona a opção correta. Ok, como já calculámos o trabalho do peso em A e o trabalho do peso em B, nós sabemos que são os dois negativos. Oi? Sabemos que são os dois negativos, como temos aqui. Este é negativo e este é negativo. Portanto, a opção correta é a única opção que diz que são os dois negativos. É então a opção C.
Foi este o vídeo e fiquem para o próximo para vermos um vídeo de exercícios sobre a matéria desta semana.